Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje nós temos sob nossa análise o capítulo 12, iniciando o versículo 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher as espigas e as comer. Iniciamos uma nova passagem ou perícope. E antes de adentrarmos ao versículo propriamente dito, lido linhas atrás, falemos em linhas gerais sobre o conteúdo desse capítulo 12. Todo o capítulo 12 retrata o confronto ou embate entre duas propostas ou dois modos de olhar e viver a vida distintos, que inevitavelmente se chocam por caminharem em sentidos completamente opostos. Assim, todos os versículos que compõem o referido capítulo apresentam a maneira como Jesus olha para a vida e a maneira como o clero judaico da época, aqui no caso personalizado pelo fariseu, enxerga e olha para a vida. Como as duas visões enxergam a relação familiar, a relação com a espiritualidade, a relação com o próximo, com os objetos de culto, com a autoridade, com o trabalho, etc. Talvez possamos pensar que aí está a origem das palavras de Jesus: eu não vim trazer a paz, mas a guerra. Quando começamos a nos sensibilizar com o Evangelho, o que desperta em nós é o querer enxergar a vida como Jesus. Porém, ainda enxergamos a vida como os homens, ou seja, mais uma vez trata-se de um processo íntimo. Não se trata aqui de verificar aparências exteriores ou embate entre pessoas, como se nós enxergássemos a vida como Jesus e aqueles que não o fazem. Em verdade, tem a ver conosco, com nossos conflitos íntimos, pois ora enxergamos a vida de maneira vulgar, convencional, ora, em momentos de inspiração, enxergamos um pouco mais além. Geralmente, a nossa visão, toldada pela nossa condição de espírito imperfeito, enxerga com os olhos da matéria, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, leviandade, irreflexão e malícia. Não é, portanto, um confronto entre pessoas diferentes, mas um confronto entre ideias diferentes que habitam o nosso mundo íntimo, o nosso coração. Em contraposição a esses valores materializados aos quais já estamos habituados, temos as proposições de Jesus. Dito isso, o versículo de hoje diz, mais uma vez: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher as espigas e as comer. Geralmente, essa passagem é comentada dando enfoque ao jejum que era feito aos sábados, dia sagrado para os judeus, e ao fato de que os discípulos, sentindo fome, embora devessem jejuar, colheram espigas e as comeram, o que, entretanto, afigura-se como um equívoco interpretativo, que trataremos aqui de esclarecer. Para entendermos adequadamente a passagem, é preciso buscar as tradições judaicas. E, em verdade, na tradição judaica, é proibido jejuar no sábado. Então, não é esse o motivo da admoestação dos fariseus a Jesus. Para entendermos adequadamente a passagem, é preciso buscar as tradições judaicas. Qual era então o motivo? O que estariam fazendo de errado os discípulos, segundo essa tradição? No livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículos 24 e 25, temos: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme ao teu desejo, até te fartares, porém, não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém, não porás a foice na seara do teu próximo. A regra contida no livro de Deuteronômio autoriza a pessoa que está com fome a colher para comer e saciar a sua fome, mas não a utilizar-se da foice e cestos para colher em grande quantidade, pois isso pressupõe furto para a comercialização dos produtos, lucrando em cima do trabalho do outro. Aí não pode. Mas isso os discípulos também não estavam fazendo, pois estavam simplesmente colhendo para comer.
No caso específico narrado no versículo, os discípulos não poderiam trabalhar no sentido horizontal do termo, em benefício da própria subsistência. A partir do poente de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, não poderiam realizar trabalho. Jesus, embora conhecesse e respeitasse profundamente as tradições judaicas, coloca seu entendimento em relação ao sábado em 2 episódios distintos, como veremos neste capítulo 12. Esse que estamos tratando hoje, dos discípulos colhendo espigas em um sábado para comer, e a cura do homem da mão mirrada, que aconteceu na sinagoga também em um sábado. O ponto de observação aqui é a tradição do sábado. Para entendermos a visão dos fariseus e a visão de Jesus sobre a mesma questão, vejamos na Bíblia do Peregrino comentários para Mateus 12, 1, Marcos 2, 23 e Lucas 6, 1, onde está dito: a escritura tomada como norma de conduta desacredita a casuística sobreposta. O homem não deve escravizar-se a uma instituição legal ou às suas interpretações casuísticas. Os fariseus praticavam ou lançavam mão da casuística no seu cotidiano. Mas o que é uma casuística ou um caso? No livro Introdução Geral à Bioética, Guy Dehan, teólogo especialista em ética, define a casuística como concepção moral estruturada em torno de casos, aparentemente deduzida dos princípios, mas de fato, muito frequentemente, situacionista e laxista. Laxista, por sua vez, ou laxismo, é a tendência ou atitude que consiste em relaxar ou limitar as interdições estipuladas pela moral cristã. A teologia moral vai fazer um vínculo entre as escrituras e o comportamento moral, ou seja, a moral bíblica aplicada às situações cotidianas. Por exemplo, quando perguntamos aborto é certo ou errado, para responder a essa pergunta, comumente utilizamos o entendimento religioso da vida e aplicamos ao fato real, o aborto. Outra questão: é certo ou errado a mulher casar virgem? Haverá quem se utilize de um entendimento religioso para justificar o perdão ou a condenação da situação aqui proposta. Resumindo, a casuística, que nesse caso é quando você pega um texto sagrado e aplica uma questão real da vida para fazer um juízo de valor ou julgamento moral, seja para condenar, seja para absolver. E se aplica como se fosse cada caso é um caso. Passa a ser uma norma institucionalizada com base em um juízo de valor emitido. Aí a interpretação passa a ser regra, ao invés do princípio geral contido na Escritura. Entendido isso, voltando ao entendimento do versículo, recorramos ao livro de Êxodo, que no capítulo 20, versículos 8 a 11, vai nos dizer: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Jesus, ao manifestar-se sobre essa questão, vai praticar o halaká, ou seja, utilizar-se de chaves interpretativas contidas no próprio texto para compreender a sua essência, pois ele, Jesus, também era um rabino, por aclamação do povo. Mas afinal, o que é o sábado para Jesus? Shabat, do verbo shebat, que quer dizer pausa, podendo significar fim ou término. Porém, como a concepção de tempo judaica é cíclica, nunca tem um fim absoluto, representando também o início. Então, trata-se, na verdade, de uma pausa. O 7º dia é a pausa. Uma vez por semana, 1 hora por dia, 5 minutos, onde pausamos e consagramos a Deus o nosso tempo. Nesse tempo consagrado a Deus, Ele falará conosco que estaremos ouvindo. No livro Instituições de Israel no Antigo Testamento, A Antiguidade do Sabá, de Roland Devou, página 517,
Ele era um jesuíta e vai nos dizer assim: tornou-se um dia consagrado a Yahvé, um dízimo de tempo, como os primogênitos do rebanho, e as primícias da colheita são um dízimo de trabalho dos outros dias. Assim, ao doar a primeira ovelhinha, o primeiro fardo de trigo, consagrando-o ao templo, os hebreus estavam doando trabalho. No sábado, o que se ofertava era o tempo. Será que no século I era tão difícil doar o tempo como é para nós hoje, que nos tornamos avarentos em matéria de tempo? O tempo que tentamos reter, na verdade, não o temos. Não o entregamos para Deus, mas também não ficamos com Ele. Ele é do patrão. Nos iludimos achando que temos o tempo e passamos indiferentes pela vida sem nos preocupar com o dízimo de tempo que deveríamos dedicar a Deus, fazendo uma prece, refletindo no bem, fazendo uma leitura edificante, uma tarefa de assistência fraterna. Em uma semana com 148 horas, quanto tempo dedicamos a Deus? Tal dízimo de tempo pode ser doado de nossas próprias casas, o culto no lar, por exemplo, uma leitura edificante. O importante do sábado para Jesus, portanto, não é não trabalhar, mas sim a consagração do tempo, para que Deus fale e possamos ouvir. Deus fala no silêncio de nossa alma, quando esvaziamos e sintonizamos com o mais alto, recebendo intuições que nos perfumem a alma. Isso era o sábado para Jesus. E o fariseu, como entendia o sábado? Os fariseus pegavam o texto original, distorciam o seu entendimento, isolando-o de seu contexto, que é grave, usando a interpretação para desculpar falhas pessoais e, ao mesmo tempo, apontar a falha dos outros. Portanto, não sem motivo, eram chamados de hipócritas por Jesus, porque pregavam uma coisa e faziam outra. O sábado, diante da interpretação truncada dada pelos fariseus, tornou-se um dia passado todinho em prol de cumprir rituais externos. Lavar as mãos tantas vezes, trabalhos que poderiam ser feitos e outros não, a forma de lavar e usar a louça onde a comida era servida, que comida poderia ser consumida ou não, tornando-se pesado o jugo que precisava ser duramente seguido, sem qualquer flexibilidade, fanaticamente. O sábado de Jesus era flexível e tinha apenas uma exigência: sintonia com o mais alto, alma pura, dedicação do tempo para adorar a Deus em espírito e verdade, e não com fórmulas externas, com o cumprimento de rituais que nada falavam ao coração. O sábado para o fariseu continha milhares de regras e disciplinas exteriores, cumpridas sem acolher Deus no pensamento ou coração. O sábado era então consagrado à instituição, à religião, à casuística. A análise sobre o sábado torna-se uma porta de acesso para atingirmos algo mais profundo que está sendo dito pelo versículo. Existem pessoas que mantêm uma relação com a espiritualidade rasa, superficial, dogmática, rigorista e descaridosa. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec, talvez já pressupondo as casuísticas que poderiam ocorrer na interpretação da doutrina, vai nos dizer assim: toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem. Eles sabem deduzir a consequência. Quando menos percebemos, nos tornamos fariseus. Não os lúcidos, mas os atávicos, sem se aperceber do dinamismo do Evangelho. Precisamos então ter um relacionamento profundo com o Evangelho, buscar o espírito da letra que vivifica. Aloysio Elias chama nossa atenção para o cuidado que devemos ter para não praticar o farisaísmo em nosso relacionamento com a doutrina espírita. Emitir opiniões é achismo, é o que você pensa com risco de influenciar as massas. Daí a necessidade do estudo aprofundado, de buscar o espírito da letra, a fundação dos núcleos de estudo, esforços de Honório Abreu e outros para combater a casuística se dá exatamente por isso, para que busquemos a essência, o espírito da letra, e não nos percamos em raciocínios individuais.
Questiona-se a importância do estudo do Evangelho, mas agora sabemos que é para evitar a casuística, as interpretações truncadas e buscar com as luzes novas da doutrina espírita o entendimento mais profundo da moral ensinada por Jesus. A forma é muitas vezes valorizada em detrimento da essência. Blaise Pascal vai nos dizer que muita ciência aproxima de Deus, pouca afasta. Profundo conhecimento espírita aproxima de Deus. O raso, o superficial afasta. A questão é achar que sabemos muito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos de humildade. A verdade é revelada aos simples de coração, aos que não deixam o orgulho e a soberba tomarem conta, a ponto de viverem de casuísticas em detrimento do amor que está nos ensinamentos de Jesus como regra áurea. Tudo o que pudermos fazer para colocar o Evangelho à disposição das pessoas devemos fazer, mas devemos começar por nós mesmos. Se não conhecemos, não compreendemos, como colocaremos em prática? Temos responsabilidade com a massa, que pode tomar casuística como verdade e comprometermos assim o entendimento do Evangelho e dos próprios princípios da doutrina espírita. Emmanuel, ao comentar uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 15, no livro Pão Nosso, lição 83, intitulada Conforme o Amor, vai nos ensinar que não devemos odiar, magoar, humilhar ou tratar com preconceito aqueles que pensam diferentes, pois Cristo morreu por todos nós. Vai nos dizer Emmanuel, preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Toda vez que houver compreensão, no cântaro da tua alma encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Para encerrar, no livro Falando à Terra, capítulo 32, intitulado Reflexões, Mariano José Pereira da Fonseca afirma: não te confines ao extremismo. A eletricidade precisa de 2 polos, a ponte apoia-se em 2 encontros e a locomotiva corre sobre 2 trilhos. A bondade é o princípio da elevação. Para o homem iluminado, a estrada não tem sombras. Quando o bem depende de consulta, o socorro chega atrasado. Equilíbrio sempre. Jesus combatia o pecado, mas sempre amou o pecador. Farisaísmo é ideia, e essa era combatida por Jesus. Fariseu é irmão, e sempre foi amado por Jesus.